De Deus, que nessa noite o Senhor possa vir ministrar no coração de cada um dos meus irmãos. Que a Tua palavra, Pai, seja revelada no coração de cada um, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava pensando o que eu iria ministrar na Holy Fest. Porque nós estamos falando aqui para jovens, nós estamos falando de uma identidade, nós estamos falando que o jovem, ele precisa ser cheio de Deus para que ele possa ser transformado. Nós tivemos a última palavra da Letícia, ela falando que da honra, do caráter. Daniel foi alguém, um jovem que não se dispôs ao mundo, às coisas que o rei oferecia naquela época. E eu estava, irmãos, passeando na praia e conversando com as meninas, o Senhor falou comigo. E eu comecei ali a escrever a palavra. Eu falava, uma anotava uma coisa. Foi uma palavra em grupo, em conjunto. E o Senhor falou fortemente no meu coração: o vencedor sabe discernir os tempos. E eu fui orar e ver sobre isso. Em Eclesiastes 3, de 1 ao 8, ele fala assim: para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo para nascer, tempo de nascer, é tempo de morrer, tempo de plantar, é tempo de arrancar o que plantou, é tempo de matar, é tempo de curar, é tempo de derrubar, é tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar o tempo, de discernir, tempo de guardar o tempo, e é tempo de lançar fora, tempo de rasgar o tempo, tempo de construir, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. A nossa vida aqui na terra, ela é feita de tempos. Nós estamos caminhando para uma eternidade com Cristo. Mas para essa caminhada com Cristo, nós temos tempos. Nós passamos por processos. Nós temos que discernir o nosso tempo. Quando nós começamos a caminhar com Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, quando nós deixamos que Cristo entre na nossa vida, Ele se torna o governo da nossa vida. E quando Ele se torna o governo da nossa vida, nós passamos a discernir o nosso tempo. Então nós temos aqui jovens, nós temos aqui adolescentes. Vocês precisam discernir qual tempo vocês estão, por qual tempo vocês estão passando. Porque quando nós estamos aqui nessa terra, nós precisamos discernir o nosso tempo. Então você, que é um adolescente, você não tem tempo para pensar em um relacionamento. Vocês concordam comigo? Não há tempo para pensar nisso. Não há tempo para se relacionar. Não há tempo para pensar em conhecer alguém. Porque você está em uma outra fase do tempo. Você está no tempo onde você está plantando. Mas plantando o quê, pastora? Plantando nos estudos, plantando na sua criação, ali na sua casa, com a sua vida. Você está plantando. Só que eu separei três trajetórias. E a primeira trajetória de um vencedor, ela é feita de escolhas. Então fala assim comigo: a primeira trajetória de um vencedor. Anota aí, você precisa aprender a anotar isso. A primeira trajetória de um vencedor, ela é feita de escolhas. Escolhas. Sabe, irmãos, eu fui
vê que em todos os homens de Deus, ele fez escolhas. As escolhas, ela é diferente de uma tragédia. Fala assim para mim, a escolha é diferente de uma tragédia. E o que é a escolha? A escolha eu posso escolher. Eu posso escolher a me relacionar. Eu posso escolher a honrar, a obedecer meus pais. Eu posso escolher. Mas o que é a tragédia? A tragédia você não escolhe por ela. A tragédia ela pode acontecer na sua vida. Ela pode o quê? Chegar na sua vida. Vocês viram muito tempo atrás, aquela tragédia em Brumadinho? Onde uma represa estourou, as pessoas estavam dormindo em casa, ali morreram muitas pessoas. É uma tragédia. Ontem, irmão, se você não sabe, um cara bêbado, ele avançou o sinal, a árvore ela tinha um propósito de Deus, segurar aquele carro ontem à noite. Porque ele avançou o sinal, ele bateu na árvore, ele ia fazer uma tragédia aqui na porta da igreja, porque tinha muitos jovens na fila para entrar. E ele estava tão bêbado que ele estava trocando as pernas. Ia ser uma tragédia, mas Deus nos livrou, amém? Então a tragédia, ela pode chegar na sua vida, ela pode acontecer, mas as suas escolhas você pode escolher. Você pode escolher aquilo que você quer viver. Você que é um adolescente, você faz uma escolha errada, você vai colher o resto da sua vida. Você que é jovem, se você faz uma escolha errada, você vai colher a consequência dessa escolha. Então eu vou falar para você, o seu pai, a sua mãe, você que é adolescente, ele costuma falar para você, não faça, não vá, não ande com tal pessoa, não é isso? E você escolhe obedecer ou não. Quando você escolhe obedecer, você é transformado pela sua escolha. Mas se você não obedece, você escolhe a não obedecer, você vai ter uma consequência. Você vai ter uma consequência das suas escolhas. E eu fui verificar na Bíblia, uma mulher de Deus, que ela escolheu, Ruth. Ruth, na verdade, ela era uma mulher casada. Ela estava ali com a sua vida e aconteceu uma tragédia na vida dela. Morreu o seu marido, o seu sogro, o seu cunhado. A história conta que morreram todos. E naquela época, a tragédia foi tão forte que elas ficaram viúvas, sem nada, sem dinheiro, sem esperança de futuro. Só que Ruth, ela se tornou uma mulher conhecida pela palavra de Deus. Até hoje nós falamos isso, porque ela teve uma escolha. Qual foi a escolha de Ruth? Ela falou, eu vou honrar a Deus que eu conheci, porque aquela mulher, ela não tinha o mesmo Deus da sua sogra. Ela conheceu o Deus dela através da sua sogra, do seu marido. E ela falou, eu vou ficar com ela. E eu vou aonde você for. Então você conhece a história de Ruth. Ruth fez uma aliança, porque ela escolheu a honrar o Deus que ela conheceu e honrar a sua sogra. E a história fala que a cunhada dela teve a mesma oportunidade de Ruth. Ela teve a mesma oportunidade de fazer a mesma coisa que Ruth, a mesma escolha. Só que ela resolveu voltar para a sua cidade e voltar para os deuses passados. E a história fala que nunca mais você ouviu falar sobre ela. Só que Ruth, ela teve uma colheita de bênção na escolha dela. A escolha dela foi honrar a Deus que ela conheceu, foi honrar aquela mulher que não tinha nada para oferecer, e hoje ela está na genealogia de Jesus. É forte isso, né? Uma escolha. E a palavra conta ainda que Ruth, ela foi uma mulher que ela teve os seus fins bons, porque ela conheceu um homem que deu tudo para ela, por causa de uma escolha. Sabe, quando eu fico pensando, e eu fico
olhando os jovens e fico fazendo uma análise na minha vida. E eu não tive a oportunidade de conhecer Jesus como vocês tiveram. Tem muitos aqui que vieram de células de criança. Tem muitos aqui que vieram de um lar evangélico. Mas eu não tive essa oportunidade de conhecer Jesus na minha adolescência. Eu fui ter uma experiência com Jesus, eu já era adulta. Mas você está tendo uma oportunidade de conhecer Jesus e fazer escolhas. E essas escolhas vão determinar aonde vocês vão chegar, aonde vocês vão, o que vocês vão colher. Porque vocês já perceberam que uma plantação, eu tenho uma prima que ela planta tomate lá em Goiás. E essa plantação, ela gera muito custo. E ela gera muito cuidado, porque o tomate é sensível. Se você não joga o produto na hora certa, ele ajunta bicho, dá peste no tomate, ele não presta. Então, ela gasta muito dinheiro para isso. Mas quando ela cuida ali bem daquilo que ela planta, ela colhe, ela planta, ela faz ali todo o processo de veneno no tomate, e depois ele cresce e ela tem uma colheita. E quando ela tem essa colheita, ela ganha muito dinheiro. Quando nós fazemos colheitas boas, quando nós fazemos escolhas boas, nós vamos ter colheitas boas. Mas a primeira coisa que nós precisamos escolher a honrar os nossos pais. A honrar os nossos pais. Quando você honra os seus pais, você escolhe a honrar, você vai ter uma colheita boa. Porque a palavra fala isso. O filho que honra o pai e a mãe, ele terá os seus dias contados aqui na terra. Quem quer essa colheita de honrar o pai e a mãe? Mas como o adolescente, ele não gosta dessa escolha? Ele não gosta de honrar o pai. Ele não gosta de honrar a mãe. Ele não gosta de honrar aquele que cuida dele, porque ele se acha mais sábio. Já percebeu isso? Ah, mãe, pai, você é careta, você não sabe o que está aparecendo na internet ainda. Você não sabe o que o Instagram está falando sobre isso. Eu sei de coisas que você não tem noção. Irmãos, tem coisas que você sabe, eu não sei mesmo. Por quê? Porque vocês são mais antenados com essas coisas de internet, com muitas coisas. Mas tem um princípio na sua escolha. A honra, ela vai trair favor para a sua vida. Ela vai trair bênção para a sua vida. Quando você honra o seu pai e sua mãe, você se torna sábio. Quando você escuta conselho de pai e mãe, você se torna sábio. Tem sabedoria por trás. Tem algo para falar ali. Tem discernimento. Ah, pastora, mas meu pai e minha mãe não é crente. Mas talvez ele já viveu coisas que você não precisa passar. E ele está falando para você, escolha para o outro caminho. Escolha, escolha. Sabe, a outra coisa que eu quero falar para você. O vencedor, ele não olha para trás. O vencedor, ele não olha para trás. O que é olhar para trás? Olhar para o mundo. Aonde você estava? Na lama do pecado. Se Ruth olhasse para trás, ela ia pensar o seguinte: não, eu vou voltar para a minha terra. Lá eu tenho minhas tias, lá eu tenho o meu Deus que eu já conheço, lá eu tenho muitas coisas para me fazer, lá tem a minha cidade. Eu vou voltar para lá, eu vou voltar para trás, é olhar para trás. Um vencedor, ele não olha para trás. O que é olhar para trás? Olhar para o mundo. Olhar para as coisas que o mundo te oferecia. Porque se você olha para trás, você volta para lá. Da onde você veio? Da onde que Deus te tirou? Talvez você ainda fica com um pezinho lá, com aqueles amiguinhos que deveria já ter tirado da sua vida. Não, mas eu só estou evangelizando ele. Eu só estou indo lá, pastora, porque eu preciso levar um amor de Deus para eles. Aí você vai lá, todo dia escuta alguma coisa.
Você está se alimentando ali também. Então, quando você faz uma escolha por Cristo, você não deve olhar para trás. Tudo muda na sua vida. Quando você começa a caminhar com Cristo, quando você encontrou Jesus, foi como Ruth. Ruth, quando ela conheceu o Deus do seu esposo, o Deus da sua sogra, ela não quis mais se relacionar com o Deus que tinha naquela época, o Deus que ela servia. Ela começou a olhar para aquilo que Deus era na vida dela. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós olhamos para trás. Nós começamos a viver de passado. Nós começamos a frequentar lugares que não deveria estar. Porque a sua trajetória, você está ali na caminhada, você está firme, você está buscando a Deus todos os dias, mas você escolhe olhar. Quando você escolhe olhar, você começa a andar para trás. Você começa ali a fazer escolhas erradas. Porque essas pessoas, elas são atrativas. O mundo, ele é atrativo. O mundo, ele nos engana com a beleza dele. E quando nós começamos a olhar para trás, nós começamos a enxergar a nossa caminhada pesada. Nós começamos a enxergar que o propósito de Deus, ele fica pesado. Ah, mais uma Holy Fest que eu tenho que pagar? Ah, mais uma vez que eu vou passar calor naquele lugar? Ah, mais uma vez que eu vou ter cadeira para me sentar? Ah, mais uma vez que esse meu líder vem cobrar da minha célula? Ah, mais uma vez que vem falar que eu não posso me relacionar com a fulana? Você começa a olhar, e quando você começa a olhar para trás, você começa a voltar. Sabe, irmãos, quando nós conhecemos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, para o Senhor, para Jesus, Ele te coloca uma caminhada para você percorrer. Todos os dias você precisa escolher pelo Senhor. Todos os dias você precisa escolher pelo propósito de Deus. Porque às vezes o propósito de Deus, ele vai ficar um pouco escuro. Você vai olhar e falar, o que é isso? A minha célula que era para multiplicar, parece que o povo não gosta de mim. Parece que a igreja que era para me acolher, o pastor nem olha na minha cara, nem me cumprimenta. Nossa, mas parece que meu líder não está entendendo que eu quero me relacionar com a menina. Não é assim, irmãos? Você começa a enxergar outro propósito. E isso faz com que você olhe para trás. Você começa a enxergar lá para trás. E quando você começa a enxergar atrás, você volta para o mundo. Você volta para o Egito. E você faz escolhas erradas. Escolhas que vão atingir o seu futuro. Escolhas que vão ser processos doloridos na sua vida. Escolhas que vai marcar a sua história. Escolhas que vai te ferir. Mas você é um radical livre. Você veio para cá para ser marcado por Deus. E quando você é marcado por Deus, você começa a enxergar Deus como transformador da sua vida. Ele começa a te transformar todos os dias. Ele começa o processo. A semente é colocada ali no encontro com Deus. Aquela semente, ela vai ali crescendo dentro do seu coração. O seu coração ali vai borbulhando. E você começa a correr a carreira sem olhar para trás. Sabe? Quando você vê os pastores aqui na frente, vê os meninos pregando. Nossa, você fala, nossa, eu quero um dia ser igual o fulano. Nossa, eu quero um dia chegar igual... porque vocês ficam olhando na internet e vendo esses pregadores da internet. E eu quero ser igual o fulano. Mas todos tiveram que olhar para frente. Eles não tiveram que olhar para trás e fazer escolhas erradas. E você acha que é fácil a caminhada, irmãos?
Você acha que viver a vida de pastor é tudo flores? Não, todos os dias nós precisamos fazer escolhas. Sabe, irmãos, eu gosto muito a Rebeca, minha filha, ela tem hora que ela entra numas crises de existência. E esses dias nós estávamos indo para viajar e ela chorando no carro. O que foi? O que está acontecendo? Mãe, eu estou condenada. Eu falei, mas que condenação há em você? Você pecou? Não, a minha vida é um morango. Eu falei, a sua vida é um morango, mas por que a sua vida é um morango? Porque eu vejo, muitos sofrem, muitos têm que sofrer para ganhar as coisas, para fazer, e hoje eu tenho desfrutado de tantas coisas. E eu falei para ela o seguinte, sabe por que você tem desfrutado de tudo isso? Porque você tem um pai e a mãe que tem escolhido por Cristo. E quando você é um pai e uma mãe que escolhe por Cristo, os seus filhos vão colher por isso. As suas escolhas vão levar a sua família a desfrutar de tantas coisas. De tantas bênçãos. Sabe, às vezes eu fico olhando ela falar, mas eu me sinto acusada, porque parece que as pessoas sofrem. Eu falei, não, seja grata, porque você nasceu numa família sacerdotal, onde os seus pais se escolhem por Cristo todos os dias. E quando nós escolhemos por Cristo, Deus vem e nos honra, com favor, com bênção, com portas abertas. É isso que Deus faz com as nossas escolhas. Você precisa decidir escolher por Cristo todos os dias. Você precisa aprender a decidir a honrar a sua família, o seu pai todos os dias. Você precisa aprender, porque isso vai te tornar sábio. Um jovem sábio, um jovem inteligente, um jovem que tudo que põe as mãos prospera. Um jovem que vai ter uma família abençoada, uma esposa abençoada. Por quê? Porque ele teve uma carreira a cumprir. E eu estou escolhendo Cristo todos os dias. É isso que o Senhor faz. As suas escolhas determinam o seu futuro. E a outra coisa, o vencedor tem identidade de Cristo. O vencedor, ele tem uma identidade de Cristo. O Léo falou aqui que quando você contempla a Deus, você se torna parecido com Ele. Quando você contempla a Deus, você se torna como Ele. Quando você contempla a Deus, as suas atitudes é mudada, o seu caráter é mudado. Você foge. Quando você contempla a Deus, não há mais lugar para as coisas do mundo, não há mais lugar para as escolhas erradas. Quando você contempla a Deus, você se torna sábio, as suas escolhas ficam melhores. E eu estava conversando aqui, eu achei muito engraçado, um discipulador nosso, ele falou assim, pastora, o meu pai e minha mãe saíram da igreja que eles eram, eu não lembro o nome da igreja. E eu falei, mas por que eles saíram da igreja? Porque lá o pastor ensinou que ele pode orar. Por ele mesmo e pelas coisas que ele quer. E ele falou que aquilo ali estava errado, que ele queria um pastor, que o pastor que ia orar por ele. E ele ser abençoado através da oração do pastor. Eu fiquei olhando. Eu falei, gente, mas uma pessoa que tem acesso a Cristo, uma pessoa que teve um encontro com Deus, ele pode entrar no quarto dele e falar com o Senhor todos os dias, contar os segredos da sua vida para Ele, e Ele te abençoar. Você precisa de alguém para interceder para isso? Isso é contemplar a Cristo.
Você precisa contemplar Cristo todos os dias. Você precisa ser apaixonado pelo Senhor todos os dias. Porque quando você começa a contemplar a Ele, você começa a ser cheio dEle, você começa a ser transformado por Ele, você começa a falar como Ele fala, você começa a expressar o amor de Deus aonde você está, você começa a fazer tudo o que o Senhor fazia. Você começa a orar pelos enfermos, Ele é curado. Quando você contempla o Senhor, você começa ali, no ponto de ônibus, falar, você expressa a Cristo. Na hora que você fala, você está abraçando, a pessoa está chorando, você está orando, e a pessoa ali é transformada, recebe Jesus. É tão poderoso isso, irmãos. Quando você escolhe, quando você não olha para trás, você começa a se relacionar com Deus, a sua identidade todos os dias é firmada. Você é amado, eu sou amado, eu sou favorecido, eu tenho portas abertas, o Senhor cuida de mim, eu posso estar passando no vale, mas Ele está comigo, Ele é o meu Deus, Ele é o Salvador, Ele que vai, desfazer as obras de Satanás sobre a minha vida. Você passou por uma tragédia, você começa ali a ser curado, transformado, você não olha mais para a tragédia, você fala, eu sei que o meu Deus vive, e eu sei que Ele pode transformar essa tragédia em bênção, tudo coopera para o meu bem. Mas uma pessoa assim, ela precisa fazer escolhas para o Senhor todos os dias. Você escolheu estar aqui, quantos convites você deve ter tido? Quantos convites você deve ter tido para viajar, para participar do bloquinho? Com certeza, irmãos. Mas você escolheu a passar um final de semana se tornando sábio. Se tornando sábio. Se tornando sábio. Porque cada um que vem aqui são pessoas simples, mas que tem um coração que foi transformado por Cristo, que contempla Cristo, e tem transformado a sua vida. Você precisa aprender a escolher pelo Senhor todos os dias. Todos os dias. Porque quando nós escolhemos por Ele, tudo à nossa volta é transformado. Tudo. Mas você já percebeu? Principalmente os adolescentes, né? Eu amo os adolescentes. Porque eles saem do juvenil. E eu sei que um dia ele acorda e ora, xarabalachê, cheio do fogo. Não é assim os adolescentes? Xere, canta, labalabás. Aí ele vai para a escola, chega lá na escola, ele senta perto da menina bonita e ele fala, acho que eu quero namorar. Ela é tão bonita. Hã? Não é mais ou menos assim? Eu era adolescente. Aí ela chega, nossa. Aí você chega para o seu líder e fala assim para ele, nossa, eu conheci uma ungida. Aí o seu líder fica olhando para você. Fala, é uma ungida? Quantos anos você tem? 13. Estou falando para alguém aqui, né? Quantos anos você tem? 13. Aí o seu líder fala assim para você, você vai casar quando? Não, não é assim. Não, mas eu quero saber. Porque quando você entra num relacionamento é para casar. Não é? Não é isso? Você vai casar quando? É verdade. Aí você sai como? Como você sai? Como você sai de 13 anos? Eu acho que eu vou sair dessa igreja porque esse povo não me entende. Não entende esse líder. Ele é um carrasco. Por que que eu não posso me relacionar? Ele está te dando uma direção. Escolha obedecer. Obediência tem favor. Obediência tem colheita boa.
Escuta, você vai ser bem-sucedido. Aleluia. Aleluia. Aí você vai, volta, a menina fala para você assim: eu acho que eu não gosto mais de você. Eu estou gostando do outro. Aí como que você faz? Como que você faz? Lá em Goiás a gente fala o seguinte: passa o óleo de peroba na cara e volta. Meu líder, ferido, né? Porque você gerou uma expectativa no seu coração. O meu líder, ela arrumou outro e me deixou. Porque na adolescência parece que a gente apaixona todo dia. Irmãos, eu não sei você, mas todo dia tinha um menino mais bonito que o outro. E eu falo: acho que esse é bonito. Não, o outro é mais bonito. Não, o outro. Mas olha aqui para mim. Você está em tempo de obedecer. Você está ainda ali no ovo da galinha. O seu líder está te chocando. Aí depois você vai se... Galinha não, galinha é feio, né? Qual que é um outro passarinho que fica bonito? Um gavião. Uma águia. Oh! Você está ali no ovo. E o seu líder está lá investindo em você. O seu pastor está lá investindo em você. Aí você está no curso. Aí você depois vai fazer o treinamento de líder. Aí você vira um líder em treinamento. Você está ali enchendo cheio. Olha aqui para mim. Daqui a pouco, você tem 18 anos, está entrando na faculdade. Ali você começa a correr a sua carreira natural e a proposta por Deus. Você vira um líder de célula na sua faculdade. Aí sabe o que o seu líder faz? Te joga do prédio mais alto e fala: voa, águia. Voa, águia. Aí você vai voar. Mas presta atenção aqui em mim. Você ainda está dentro do ovo, adolescente. Você ainda está sendo chocado pela mãe águia. Aí você se torna um jovem. E o jovem foi para a faculdade. Oh, aleluia. Você já tem 18 anos, já pode tirar a sua habilitação. Aí você está lá, agora você tem um carro, né? Uau! Aí você está ali, fala: agora, pastor, meu líder, eu vou levar todo mundo para a célula. Aí sabe o que acontece com você? Você chega na faculdade e começa a ver algo diferente. Nossa, tem uma balada legal. Nossa! Tem uns amigos ali diferentes. Olha aqui para mim. Aí a águia que era para voar, ela começa a ter pousos baixos. Você começa a voar baixo. E quando você percebe, você escolheu ficar longe do propósito de Deus. É verdade, irmãos. O pastor Wilson, ele fala muito que todo mundo que entra na USP, que é crente, não é mais crente. Eu falei: gente, mas como assim? Eu escuto os pastores falando para mim que não quer colocar o seu filho em uma faculdade. Não quer que seu filho entre em uma USP. E eu fiquei olhando, falei: nossa, mas todo pai quer que o filho entre numa faculdade federal. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque muitos vão para lá e escolhem ficar longe do propósito de Deus.
E eu tenho falado para os pastores aqui, que nós vamos lançar jovens que têm um caráter aprovado diante de Deus, dentro dessas faculdades, para expressar Cristo ali. E quando você começa a expressar Cristo ali, o Senhor muda a sua sorte. Porque você passa a estudar e você passa a ter empregos abençoados. Você começa a entrar em lugares que Deus vai te colocar lá. Portas vão sendo abertas para você. Mas você precisa aprender a escolher ser transformado por Cristo todos os dias. Você precisa aprender a estar no meio do corpo. Mesmo que a gente fique suado, embaçado, pregando como a gente está. Mas a gente escolhe estar no meio do corpo. Porque depois a gente toma um banho, dorme, fica em paz. Mas quando você sai de longe desse corpo, você começa a ser cheio da lama do pecado. Você fica sujo de outras coisas. É isso que o Senhor quer fazer com um radical livre. Ele quer transformar você todos os dias. E o Senhor quer te levar a ser um vencedor, com a identidade firmada. O Senhor quer te levar como Ruth. Ela ficou no meio dos nobres. Você vai sentar no meio dos nobres. Você vai ser aquele que vai sentar no meio dos nobres. Você vai ter os melhores dos lugares para trabalhar. É isso que o Senhor faz com aquele que escolhe a Cristo. Sentar no meio dos nobres. Para influenciar os nobres. Talvez você fale, nossa pastora, mas você não sabe a minha realidade. A minha realidade, aonde eu nasci, quem é a minha casa. Preste atenção no que eu vou falar para você. Quando você aceita Jesus, você se torna um filho. E você é filho do Deus poderoso, que é o dono do rei, dono de tudo, dono de toda a riqueza da terra. Você toma uma outra identidade. Você se torna ali um transformador de vidas. E o Senhor começa a abrir portas para você. Trazer conexões. Como Ruth. Ruth, ela foi ali trabalhar no campo. De repente, um homem nobre, o dono da fazenda, achou encanto nela. E trouxe aquela mulher para morar com ele. Casou com ela e fez uma mulher nobre. É isso que Deus faz com o radical livre. Ele transforma você e te coloca para sentar no meio dos nobres. No meio dos nobres. Eu estava vendo o Gustavo, meu filho mais velho. Ele formou em engenharia. E ele arrumou um emprego. E ele falou para mim assim, mãe, esses dias, ele foi almoçar com os homens mais ricos de São Paulo. E sentando na mesa dos nobres. Quem te coloca lá? Jesus. É isso que Deus faz com você. Ele te coloca na mesa dos nobres, pelas suas escolhas. Cadê a banda? Cadê a banda? Está aqui? Cadê o menino que estava cantando? Foi poderoso demais. Cadê? Como que ele chama? O Gabriel, cadê ele? Ele sumiu? Fala para ele voltar. Achem ele.
Sumiu. Tá vindo? Tadinho, ele foi beber água? Cadê o Gabriel? Ixi, sumiram o Gabriel. Ele vai vir correndo. Ah lá! Sabe, irmãos? Vou fazer igual. Pega a chave, é? Que fala? Pega a chave. Pega o código. Quem que falou pega o código? Todo mundo sabe, né? Mas pega o código certo que eu vou falar para você agora. Sabe qual que é o código certo? É Cristo operando em você. Você contemplando a Cristo. Vou te deixar o código novamente. Essa música fala o seguinte: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. É isso que o Senhor faz. Oh! É isso! É isso!